dos polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares, com o nosso convidado, uma pessoa maravilhosa, que é um muito querido, meu professor maravilhoso, Carlos Lacerda. Ele é o CEO da Step U e um expert na área de vendas e marketing. Vamos dar continuidade aqui no bloco 2, falando sobre quais são as soft skills para a área de gestão comercial. Lembrem que o nosso tema maior é os desafios de prospectar novos clientes. Lá no bloco 1, se você não tiver tido oportunidade de assistir, tá gravada aqui no nosso canal do YouTube. Dá um clique, assiste, um like, compartilha, não esquece. E aí, eu queria fazer a pergunta para o professor Carlos. Professor Carlos, seja muito bem-vindo a mais um bloco do nosso Café dos Polos EAD Unifanol, Dom Luiz e Washington Soares. Esse tema de soft skills, nós já tivemos um café sobre ele com a Fátima Santana. Tá aí na playlist do nosso canal, certo? Quem quiser assistir, está à vontade. Mas agora a gente quer entender para a área de gestão comercial, dentro dessa pandemia que é uma nova conjuntura. A gente falou no bloco anterior sobre como fazer o planejamento, mas e como é o perfil desse profissional? Realmente, quais são essas soft skills para essa área que hoje é tão desafiadora que é a área comercial? Muito bom, Ana Flávia. Olha, falar sobre soft skills para a área comercial, eu acho que é tão importante quanto aquilo que a gente falou no bloco passado, né? O papel do planejamento. Mas assim como o planejamento, quem atua na área comercial costuma também deixar um pouco de lado as soft skills. E é interessante, né? Vocês já fizeram um encontro aqui falando sobre esse tema, e o tema competências comportamentais, soft skills, está na pauta do dia. Né? Não, talvez seja um dos temas mais importantes quando a gente pensa em RH, em resultado, em produtividade dentro das empresas, principalmente desde o ano passado, com o início da pandemia. E na área comercial não é diferente. A gente na Step U, né, a Step U é uma empresa de desenvolvimento com foco em competências comportamentais, a gente tem clientes que trazem justamente as suas áreas comerciais, porque, igual a questão do planejamento, o vendedor se preocupa com tudo, mas ele não sabe se comportar na frente do cliente. Quando a gente fala em comportamento, a gente está falando de elementos que serão fundamentais para o fechamento do negócio. Para mim, a mais importante competência comportamental, não só para o vendedor, mas sobretudo para o vendedor, é a comunicação assertiva. E comunicação assertiva não é só saber falar, é saber ouvir. Então, um bom vendedor, ele sabe quando ele tem que escutar o cliente, ele sabe quando tem que falar, ele sabe como utilizar o tom de voz, o vocabulário. Ele consegue, de acordo com o perfil do comprador, né, do seu cliente, adequar o seu vocabulário e, inclusive, o seu tom de voz. Então, ter um controle sobre a comunicação é hoje importante para qualquer área. Mas para a área de vendas, a gente pode dizer que é um fator crítico de sucesso. Ninguém aguenta mais aquele vendedor chato que chega, fala, não quer ouvir o cliente e vai embora. E ainda reclama depois que não fechou o negócio. O cliente quer ser escutado, ele quer ter quase como uma consultoria. Ele quer, lembra que a gente falou da conexão no bloco passado? A comunicação é um elemento fundamental de conexão. Então é extremamente importante se preocupar com a comunicação também, entre outros aspectos. Olha, e você falando aí sobre essa comunicação, é uma comunicação que gera empatia, não é verdade? Aí, quando eu estou tendo contato pela primeira vez com o cliente, se eu começar a falar do produto, como é que eu vou saber exatamente o que o cliente quer? E a minha pergunta é o seguinte: quando o cliente, professor Carlos, não sabe exatamente o que quer, como é que o vendedor pode fazer? Fantástico, Ana Flávia. Olha, essa é uma... Você foi certeira. Você foi pontual agora numa das questões mais delicadas da primeira prospecção. Porque, às vezes, o vendedor ele pensa o seguinte: vai ser o primeiro contato que eu tenho com aquele cliente em potencial. Então, ele vai chegar lá e vai começar a contar a história da empresa dele. Mas será que o cliente quer saber a história da sua empresa? Será que o cliente quer saber que a sua empresa tem 40 anos, que tem não sei quantos mil clientes, que atende fulano, ciclano, beltrano? O que o cliente quer é a solução para a expectativa dele. Então, dica: se você for aí conversar pela primeira vez com um cliente potencial, depois que você se apresentar, comece a fazer perguntas.
Pergunta como é que está aquele momento profissional dele, como é que está esse momento de vida, quais são os gostos, quais são as aptidões. Além de criar a conexão que é tão fundamental para a empatia, você inteligentemente está pegando informações que serão relevantes para a construção do seu diálogo, para a construção do seu processo de venda. Tem um programa que eu gravei no âmbito da StepU que eu falo sobre o repertório do vendedor. O que é o repertório? São todas as informações que você tem que colher e guardar para você e que você sabe que geram efeitos positivos. Se eu sei que te perguntar, por exemplo, sobre como você se imagina daqui a 5 anos é uma pergunta boa, então eu vou usar essa pergunta com outros clientes com o mesmo perfil. Então, a gente sempre tem que estar atento aos sinais que o cliente nos traz e não apenas, né, nessa conexão a partir do vendedor. Faça as perguntas corretas. Você vai ver como o cliente vai se abrir logo, vai te trazer as informações fundamentais e você vai ter muito mais sucesso no processo comercial. Olha, professor Carlos, que resposta espetacular. E a outra coisa que a gente quer discutir aqui e ouvir a sua opinião é em relação ao desenvolvimento dessas soft skills, que são essas habilidades comportamentais da área de vendas. É possível desenvolvê-las? Ótima pergunta. A gente teve uma época, né, e talvez isso tenha se estendido até a primeira década do século atual, em que muita gente acreditava que era dom. Fulano nasceu com o dom da comunicação. Fulano nasceu com o dom da venda. Gente, não é dom. Tudo bem que algumas pessoas poderão ter facilidade. Mas você sabia, eu adoro essa informação, que o Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, teve problemas na fala até a adolescência. Ele tinha medo de falar em público. Ele se tornou presidente dos Estados Unidos. O que ele fez? Ele estudou técnicas. Então, toda competência, seja ela hard skill, né, competência técnica ou competência comportamental, ela pode ser desenvolvida. Eu acho que tem 3 passos fundamentais. Primeiro, procure um bom programa para desenvolver. Segundo, entenda de que maneira você vai aplicar aquele conhecimento, porque o conhecimento precisa ser aplicado. E terceiro, use aquele conhecimento para melhorar o seu dia a dia. Não tenha o conhecimento como um livro empoeirado na estante. Use o conhecimento para elementos práticos. Quero melhorar a comunicação com os meus amigos. Quero conseguir melhores resultados na venda. Quero conseguir conduzir melhor processos de desenvolvimento dentro da minha empresa. Então, coloque na prática. Não é nada melhor, a gente sabe disso, a Ana Flávia sabe disso, não é nada melhor para a aprendizagem do que aplicar o conhecimento, né, Ana? Eu acho, sabe, professor Carlos, que tem uma coisa muito legal, é quando a gente compartilha o que sabe, acaba aprendendo muito, muito mais. E você tocou num ponto tão interessante que nós também fizemos um café aqui do polo da Unifanó, EAD, Dom Luiz Jorge Soares com a Mirela Forte, tratando de autoconhecimento. Porque para que eu possa fazer aí uma trilha de desenvolvimento individual, eu tenho que ter um autoconhecimento. Ninguém sabe tudo. A gente sempre pode ir aperfeiçoando. Agora, se eu não me conheço, como é que eu vou desenvolver? Primeiro fato é a gente conhecer, ter pessoas próximas que podem nos ajudar, educadores como você, um professor maravilhoso que pode dar um feedback, gestores que sabem dar um feedback construtivo, para que a partir daí você vai passo by passo, um por um, e vai realmente se moldando. Eu vou dar um exemplo. Vocês acreditam que eu era calada, eu tinha vergonha de falar, até a faculdade. Faz um tempo, não é verdade? Então, depois que eu comecei a perder esse medo de falar em público, eu acho que às vezes hoje o meu exercício é outro, é o de escutar, porque você tem toda a razão. A gente às vezes olha para o cliente e quer fazer uma projeção do que achamos correto. Isso não está certo. Hoje a gente tem que aprender a entender o que é melhor para o cliente. Daí a gente tem que ter uma empatia, entender a vida, entender o currículo dele, no caso da educação, seja ela superior ou seja os cursos que tem na StepU de desenvolvimento pessoal, muito bons, não é, professor? Que eu sou fã da StepU também, tá certo? Então, como a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bloco, que é o bloco 2, sobre esse desenvolvimento das soft skills que estão tão na moda, eu queria que você desse aquela dica
maravilhosa, aquela que vale US$1 milhão. Para os nossos ouvintes aqui, as pessoas que estão aqui no canal, escutando, alunos aqui do nosso polo e outros mais colegas que estão aqui conosco, escutando e aprendendo esse conhecimento, e já quero lhe agradecer por compartilhar conosco tantas informações maravilhosas. Imagina, né, Flávia? Para mim é um enorme prazer estar aqui conversando com você. Olha, eu acho que a dica de US$1 milhão é aprenda. Busque formas de aprender, seja numa graduação, numa pós-graduação, num curso de extensão, num curso livre, mas aprenda sempre. E você sabe que essa é uma dica que não é minha, essa dica é das Nações Unidas, né? Há um estudo importantíssimo, divulgado na virada do milênio, que falava sobre as características fundamentais de um profissional no século XXI. E, entre outras as características, a mais importante é aprenda a aprender. Porque está completamente defasada aquela ideia de que terminou a graduação, estou pronto para o mercado, nunca mais volto à sala de aula. Não, muitas vezes a gente tem que fazer uma segunda graduação, tem que fazer uma pós-graduação, tem que consumir pequenas pílulas de conhecimento para sanar necessidades em curto prazo de conhecimento. Então, aprenda sempre. É a melhor maneira de se manter atualizado e se manter competitivo. Que maravilha! A gente está encerrando aqui o nosso segundo bloco dos Cafés EAD Unifanol Dom Luiz e Washington Soares. E eu quero dizer para você que entrou talvez um pouquinho depois, não tem problema, fica tudo gravado aqui no nosso canal do YouTube. Depois você vai lá, marca, dá um play, bota um sininho, porque ainda tem o terceiro bloco, não parou por aqui, viu? Um abraço grande, muito obrigada. Até o próximo bloco com o professor Carlos Lacerda. Um beijo, professor!